Live do João. Olá, boa noite aos camaradas, boa noite companheiros, companheiras, amigas e amigos. Eu sou a Mariana Venturini, sou professora, membro do Comitê Central do PCdoB e professora da Escola Nacional João Amazonas, que promove essa atividade, é mais uma live do João. Eu gostaria de agradecer a coordenação da escola, na figura do Altair Freitas, e a coordenação do Núcleo de Estado e Classes Sociais, do camarada Fernando Garcia, pelo convite para poder mediar aqui essa live com esse tema tão importante, candente. É um dos temas, eu não sou muito afeita a o mais importante, etc., mas sem sombra de dúvida, esse tema das identidades e das lutas sociais, a sua relação com a classe, é fundamental na contemporaneidade. Vocês devem ter observado, quem acompanha as lives do João, deve ter notado que algumas semanas atrás nós realizamos uma outra live com o tema, com esse assunto da identidade e das classes sociais, com a nossa professora Madalena Guasco Peixoto, né, a Madá, que é diretora da Faculdade de Educação da PUC, ex-presidenta da CONTEE, e tem também um trabalho de pesquisa sobre esse tema. Ela é autora do livro A Condição Política da Pós-Modernidade, a Questão da Democracia, de 98. Também tem um outro texto muito importante, chamado Multiculturalismo e Pós-Modernidade, Identidade, Diferença e Igualdade Social, num livro organizado pelo Feldman, que saiu pela Senac, a editora Senac. E nessa live vocês devem ter notado, algumas semanas atrás, quem não assistiu, eu recomendo que depois dessa nossa aqui ao vivo assista a da Madá, porque precisamente é um assunto bastante vasto em que ela tratou mais sob o ponto de vista da filosofia, né? Quem assistiu notou que ela inclusive faz referências também à elaboração do livro do Carlos Montanho, mas ela dá um outro enfoque. Hoje a gente vai trabalhar aqui à luz do prisma da ideia de Estado e classes sociais, mais concernentes aqui ao núcleo de Estado e classes. Mas eu peço licença aqui até para dar uma sugestão à coordenação da escola, que esse tema reapareça, inclusive, à luz de outros núcleos, por exemplo, como funciona essa questão da identidade social no âmbito dos partidos comunistas, como isso se articula com o projeto socialista, no núcleo de socialismo, aqui pedindo licença para dar uma sugestão, porque esse é um assunto que é fundamental para o desenvolvimento das nossas lutas contemporâneas, né? Então, isso porque a gente está atravessando a mais profunda crise do capitalismo desde 1929. A gente viu desde 2008 e se agudizou no período da pandemia uma concentração de renda gigantesca, pauperização da classe trabalhadora, milhões de desalentados, parasitismo das elites financeiras. Nesse meio de caminho, agressões imperialistas e neocoloniais, a gente está acompanhando o drama que está acontecendo nesse instante na Palestina, um aumento vertiginoso das violências e do caos social. E aí, nesse cenário, avulta os limites de uma esquerda pós-moderna, né, que é um dos elementos que a gente vai trabalhar nessa live de hoje. Nesse cenário tão agudo, tão trágico, em grande medida, uma esquerda que é dócil com as estruturas sociais capitalistas, fixada em temas de linguagem e cultura, e segmentada em infinitos coletivos identitaristas interseccionais, tem muito pouco a dizer aos trabalhadores e ao povo cujos direitos trabalhistas, sociais e previdenciários estão sendo solapados diariamente. O possibilismo da esquerda pós-moderna, que cresce, né, na esteira da derrota do socialismo, do avanço da ideologia neoliberal, mostra também a falência do próprio projeto pós-moderno
e das dificuldades e limitações dessa esquerda pós-moderna em poder apontar saídas, precisamente porque diminuiu o seu horizonte de crítica social. Então, nesse caldo, a gente tem as redes sociais que amplificam a dispersão, ao contrário de algumas visões mais entusiasmadas, que no começo enxergavam a possibilidade das redes sociais possibilitarem uma arena mais ampla de lutas sociais. Hoje a gente vê que são ferramentas que estão a serviço do projeto de dominação e de reprodução do capital, mais que isso, um cenário onde o capital se instrumentaliza para mercantilizar lutas sociais e enxergam lutas sociais como nichos de mercado, que nos digam as camisetas da Frida e os textões que derrubam o patriarcado, né, no Facebook, dando espaço e fomentando uma esquerda bastante performática que retroalimenta o personalismo e o individualismo. As bolhas em que se aumentam a intolerância, o irracionalismo e a fragmentação das lutas sociais. Desse mesmo caldo, as saídas à extrema-direita, que hoje, diferente do que existia 20 anos atrás, nós temos uma extrema-direita que é disruptiva, escancara os limites dessa perspectiva. E nós, a esquerda marxista, a esquerda revolucionária, temos que voltar a fabular, temos que voltar a encantar com um projeto que supere o capitalismo em crise. Hoje, quem fala em superação é a extrema-direita. Está errado quem acha que o Milei não tinha projeto. O projeto era destruir com tudo. E nós oferecemos o quê? Então, é necessário avançar para além das conquistas de migalhas de reconhecimento para alguns indivíduos de identidades subalternizadas e oprimidas, que é, em grande medida, o que organiza essa esquerda pós-moderna, possibilista, que não enxerga um horizonte para além do sistema capitalista, do neoliberalismo. É necessário que a gente volte, então, a apresentar um projeto alternativo, que volte a falar, então, da superação da sociedade capitalista. E isso não é possível com as leituras pós-modernas identitaristas das lutas sociais. Por outro lado, há críticas ainda, do ponto de vista da esquerda revolucionária marxista, há alguns erros de avaliação no que concerne a esquerda revolucionária, agora tomando aqui, esse é o nosso lugar de fala, por assim dizer, que fazem ainda leituras muito simplistas dos fenômenos contemporâneos, né? Não é incomum a gente ver camaradas, companheiros de luta, classificando a priori, classificando e taxando de maneira bastante pejorativa movimentos sociais de pós-moderno a partir simplesmente dos sujeitos que o organizam, sem considerar o seu conteúdo, se e como se eles se articulam a sua pauta específica a uma totalidade, como esses coletivos se articulam com outras identidades ou não, se propõem superar ou não a sociedade capitalista e se postulam a crítica à divisão social do trabalho em suas múltiplas expressões. A questão, por que é muito importante tudo isso? É porque se nós não soubermos falar para milhões de trabalhadores que não se reconhecem como tal, que não têm identidade de classe nem de categoria, ou que pelo menos não priorizam ainda essa dimensão da luta social, nós estaremos condenados a dialogar com uma abstração, ou, como diria Marx, uma má abstração, que, como tal, vai ter pouco a oferecer à realidade concreta. Desde o século XIX, a classe operária tem dois sexos. No Brasil, ela é profundamente racializada. Então, ela opera com mais variáveis do que apenas a posição na produção social. E o capital, desde sempre, instrumentaliza as opressões para ampliar sua taxa de lucro e para manter o status de dominação. Cabe aos movimentos revolucionários saberem mobilizar essas variáveis no sentido de convergir numa luta comum de superação ao sistema capitalista. O que eu quero dizer com tudo isso? Que as identidades podem e devem enriquecer a luta geral transformadora, não fragmentar. Então, aqui, fechando já para apresentar quem vai ser o nosso palestrante de hoje, por um lado, a gente tem essa visão economicista e reducionista da classe trabalhadora e das lutas de classes.
Por outro, uma abordagem também empobrecida que isola o particular da totalidade e limita o horizonte estratégico das lutas sociais, políticas e ideológicas. Então, a esquerda marxista precisa ser capaz de voltar a fabular, propor um mundo alternativo a esse, recuperar e agitar com mais força a bandeira da superação do capitalismo, do socialismo, que deve considerar as diferenças e desigualdades no seu projeto de emancipação social. Para falar sobre isso, hoje a gente convidou o professor Carlos Montanho, que é professor titular do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de diversos livros publicados no Brasil e na América Latina, onde ele foi, inclusive, professor visitante e visitador em diversas instituições universitárias. E ele é também o autor do livro Identidade e Classe Social, uma análise crítica para a articulação das lutas de classes e antiopressivas, que saiu pela editora Anita Garibaldi em 2021. É uma belíssima publicação, eu tenho o meu aqui. O prefácio da professora Angélica Lovato, a orelha da professora Maria Lígia Quartim de Moraes, e eu devo dizer que ele é um livro um livro muito generoso com o leitor, né? O professor Carlos Montanho ele faz um balanço bibliográfico muito cuidadoso, desde a ideia de identidade a partir dos liberais, passando pelas críticas que constituem o campo da chamada pós-modernidade e as críticas que o pensamento marxista realizou ao longo desses anos. E ele termina com a segunda parte, onde a análise marxista e a necessária articulação das lutas de classe e antiopressivas, que é um pouco o esteio do nosso debate aqui hoje. Ele é um livro profundo, abrangente, mas ele é muito claro. O professor Montanho ele consegue articular os conceitos e as categorias bastante abstratos aos exemplos que aproximam o debate do leitor, mesmo aqueles que não são acadêmicos, os militantes partidários, os militantes do movimento social, que devem instrumentalizar, se municiar para poder se posicionar nesse debate e a gente superar o impasse em que a gente se encontra hoje. Mais uma novidade muito boa é que quem assistir a nossa live vai ganhar e quiser adquirir o livro, eu recomendo vivamente que adquiram o livro, um cupom de desconto, a Livraria Anita Garibaldi cedeu um cupom de desconto para quem estiver assistindo aqui, é só digitar Identidade 25, tudo em caixa alta, no site da Livraria Anita, o endereço vai ficar disponível aqui na descrição da live, o Ricardo também vai passar aqui na tela de vez em quando. E lembrando para vocês o seguinte, o professor, então, vai fazer a exposição dele agora, por volta de 40 minutos. Quem tiver dúvidas, comentários, pode fazer aqui no chat ao vivo, que terminada essa primeira exposição dele, aí eu passo para ele a síntese das perguntas, e aí depois ele encerra respondendo, enfim, com as conclusões finais dele. Então é isso, muito obrigada pela presença, professor Carlos Montanho. Bom, a palavra é sua, muito obrigada. Obrigado, Mariana. Boa noite a todos, a todas. Primeiro, queria agradecer, à Escola Nacional João Amazonas por esta oportunidade de estar debatendo e conversando com vocês sobre esta questão. É uma honra para mim. Agradecer ao Fernando, particularmente a Mariana, com quem já temos tido em outras oportunidades um espaço para compartilharmos estas discussões. Eu dizia antes de começarmos, mas quero dizer de público, sempre fico encantado, mesmo com as breves palavras, outras vezes não foram tão breves, a contundência, a radicalidade no bom sentido, no sentido marxiano, de chegar à raiz dos fenômenos. Sempre fico muito bem impressionado com a fala da Mariana, tanto que eu, se fosse por mim, deixaria ela falar sobre o tema e eu, muito a gosto, ficaria ouvindo. Mas, indo para a nossa questão, para o nosso debate e tentando
entrar diretamente à questão, quero começar chamando a atenção para a chamada, vale a redundância, da live, da conversa de hoje. A esquerda entre identidade e classe social. Esta chamada pode levar a duas interpretações, a duas imagens, né? Ou a duas percepções. Uma delas é pensar numa disjuntiva, numa encruzilhada, numa escolha entre identidade ou classe social, como se fossem questões alternativas, né? A esquerda entre a identidade e a classe social, afinal, a esquerda deve ficar com qual? Com a identidade ou com a classe social? Mas a outra perspectiva, a outra interpretação desta chamada, e é a que aqui estamos sustentando e defendendo, aliás, o nosso ponto de partida e de chegada, né, é a da articulação entre ambas. Entre a esquerda e a classe social devem ser duas dimensões de um mesmo processo de luta, de um mesmo processo, né, de construção social para a esquerda, como já, inclusive, foi salientado pela Mariana. Então, é em função disso que eu quero, inicialmente, muito brevemente, colocar a tese central da qual eu quero compartilhar, de fugir dos dois lugares comuns. Um lugar comum, a rejeição da identidade. A Mariana já o dizia, a partir de visões, e depois eu vou voltar a isso muito rapidamente, a partir de visões economicistas, estruturalistas, né, de entender que primeiro devemos construir uma sociedade socialista e só depois do socialismo devemos nos ocupar do problema das opressões, né, vistas como secundárias, como não imediatas, etc. O outro lugar comum é ao contrário, no sentido oposto, né, no exato oposto ao anterior, a ideia de renunciar às lutas de classe, renunciar à emancipação humana, renunciar a uma sociedade igualitária, né, e nos centrarmos exclusivamente nas identidades e nas opressões identitárias particulares. Não se trata, portanto, nesta abordagem, de opor classe ou identidade, combate contra a exploração ou combate contra a opressão, lutas de classes ou lutas sociais ou antiopressivas. Trata-se, sim, de articular ambas dimensões da realidade social e ambos processos de lutas. Isto posto, então, eu quero partir, mas apenas brevemente, porque é necessário esse ponto de partida, mas eu quero, e assim foi, inclusive, combinado para essa atividade, falar muito mais dos processos de lutas e da articulação do que os fundamentos e as tensões sobre a questão da identidade. Mas, de alguma maneira, mesmo que breve e rapidamente, preciso colocar da onde vem esta discussão e esta categoria, além, evidentemente, dos campos da psicologia, onde a identidade tem uma presença muito mais antiga, já desde Freud, além da antropologia, onde a identidade também representa determinados estudos étnicos, nacionais, etc. Do ponto de vista da análise política, a identidade, podemos dizer que tem uma primazia no debate a partir, né, da virada dos anos 60 para os anos 70, fundamentalmente a partir do Maio francês de 68, com, inicialmente,
os autores que podemos chamar acionalistas, ou dos chamados novos movimentos sociais, como Alain Touraine, como Tilman Evers, onde vão localizar na identidade uma questão central e distintiva disso que eles chamaram os novos movimentos sociais. Posteriormente, nos autores pós-estruturalistas e até pós-marxistas, como Manuel Castells, Zygmunt Bauman, como Stuart Hall, né, a identidade também vai ocupar uma expressão central na sua análise, né, para pensar uma nova determinação, numa nova sociedade que alguns chamam da modernidade tardia, modernidade líquida, ou alguns já começam a afirmar da pós-modernidade. E, finalmente, pelo menos, né, nesta primeira levada de autores de perspectivas diferentes que tratam da identidade, o liberalismo identitário, muito menos representando uma análise teórica e muito mais uma perspectiva estatal, uma perspectiva política, uma ação política, a partir das chamadas políticas identitaristas ou políticas identitárias desenvolvidas particularmente nos Estados Unidos a partir dos governos do Partido Democrata. A identidade, portanto, como categoria sociológica, como categoria política, como expressão da realidade, em primeiro lugar, devemos dizer, representa uma condição real e subjetiva. Ela é real porque tem presença material na realidade. Ela apresenta determinadas condições ou situações que envolvem, de alguma maneira, relações, em alguns casos, não de alguma maneira, mas em alguns casos sim, em outros não, relações de opressão, onde a identidade de um lado e a identidade do outro lado, onde a igualdade, ou melhor dizendo, a identidade e a diferença representam relações de opressão. E como elas subjetivamente são apropriadas, gerando autorrepresentação individual, grupal e socialmente determinadas. Por outro lado, podemos dizer, em segundo lugar, que a identidade e estas relações de opressão, quando elas existem, têm, em muitos casos, um caráter estrutural. Vou dar 2 exemplos, né? A questão racial e a questão de gênero. Representam, sim, identidades, né? Representam, sim, relações de opressão. Estas relações de opressão que podemos dizer, seguindo Silvio Almeida, seguindo o debate histórico do feminismo, que tem um caráter estrutural. Aqui estou usando o termo estrutural, não no sentido marxiano, mas no sentido de sistema social. Esta opressão não é individual, não representa um comportamento individual, não é sequer, como disse Silvio Almeida, institucional, mas ela é social, ela é estrutural. E, finalmente, podemos dizer sobre a identidade que as lutas antiopressivas em torno dessas identidades não podem aguardar o pós-socialismo. Elas são necessárias e urgentes. A luta contra estas relações de opressão não pode ser uma luta pós-socialista, tem que ser uma luta atual, tem que ser uma luta presente. Ela é extremamente necessária e urgente. Isto posto, e de forma muito breve e rápida, talvez até com risco de ser superficial, porque eu quero mais me dedicar, né, a outras questões mais adiante, podemos dizer que identidade, como expressão da realidade, como acabamos de ver, como categoria da ciência política, como acabamos de ver,
como autopercepção subjetiva da sua condição de vida em função, né, de determinadas situações ou circunstâncias, é uma coisa. Outra coisa é como o pensamento pós-moderno, ou deveríamos dizer, como o irracionalismo pós-moderno se apropria desta categoria e, eu diria, transmuta a identidade em identitarismo. Ou seja, quando se fala de identidade, devemos fazer uma distinção entre a real expressão da realidade, entre as relações de opressão realmente existentes, entre a autopercepção individual, grupal, social e a ideia identitarista a partir da apropriação pós-moderna desta categoria. Se o irracionalismo pós-moderno tem uma perspectiva, como eles dizem, um determinado olhar sobre a realidade, né? Um olhar subjetivista, um olhar singularista, um olhar que desconecta o conhecimento, que desconecta o signo, né, como eles chamam, do referente, ou seja, do dado da realidade. Isto não é diferente a partir da apropriação pós-moderna da identidade e a sua transmutação em identitarismo. Sobre essa transmutação, eu quero apenas fazer referência a um dos aspectos. Tem outros que eu os mencionarei muito rapidamente. Mas o aspecto que eu quero salientar é, na apropriação pós-moderna da identidade e sua transmutação em identitarismo, né, o que nós temos é uma polarização e individualização ou pessoalização pós-moderna desta categoria. Uma polarização pessoalizada entre nós e eles. A construção do nós tão forte para o pensamento e para o irracionalismo pós-moderno, né? A identidade como categoria central, mas essa identidade é polarizada com o diferente. Aliás, só existe identidade quando ela é percebida a partir do diferente. Quando não se apresenta explícita ou subliminarmente a diferença, não há identidade. A identidade só é algo percebido quando é contrastado com o diferente. E esta polarização que faz o irracionalismo pós-moderno da categoria identidade e pessoalização leva a um nós versus ele, a um antagonismo entre nós e eles. Esse antagonismo vira, contrariamente aos autores que nós mencionamos rapidamente sobre os novos movimentos sociais, os autores acionalistas, ou na perspectiva pós-estruturalista e pós-marxista, inclusive sobre a perspectiva liberal, análise ou a reflexão, o irracionalismo pós-moderno produz, contrariamente às reflexões anteriores, uma naturalização e biologização nessa tensão, nessa contradição, nessa polarização entre nós e eles, né? Tudo o contrário, por exemplo, o que diz o debate, por exemplo, feminista. Lígia Quartim de Moraes, que eu tive a honra e o orgulho de tê-la na orelha do livro, ela diz exatamente que devemos desbiologizar a questão de gênero e das lutas feministas. Quando a gente biologiza, naturaliza uma tensão, uma contradição. E é isto que faz o pensamento pós-moderno sobre a categoria da identidade. Mas ainda mais, esta análise pós-moderna passa de uma opressão como expressão estrutural para uma relação interpessoal entre nós e eles. E, finalmente, passa de uma análise teórica
como nos autores acionalistas, pós-estruturalistas e pós-marxistas e liberais, de uma análise teórica da identidade histórica, isto é, múltipla, líquida, flexível, transitória, para uma utilidade política e da identidade essencialista. O pensamento pós-moderno produz uma essencialização da identidade, tornando-a única, fixa, natural e inflexível, insuperável, insuprimível. Isto posto, eu quero apenas mencionar, mas não vou entrar em maiores detalhes, que esta transmutação da identidade em identitarismo pós-moderno tem um pé na polarização pessoalizada, um outro pé no lugar de fala, a expressão que a Mariana mencionou, que nós até cotidianizamos o termo lugar de fala, porque parece que lugar de fala é perspectiva, parece que lugar de fala é visão de mundo, mas pela análise pós-moderna, o lugar de fala leva a que, a partir de uma condição social, se tem uma perspectiva, o que é absolutamente problemático. Isto significa que todo pobre, por vivenciar a situação da pobreza, teria um lugar de fala que lhe garantiria uma análise crítica da sua realidade. Isto deitaria por terra toda a teoria da alienação, né? Para usar só esse exemplo de tantos outros que poderíamos usar. E um outro pé, o terceiro pé pós-moderno, na transmutação da identidade como categoria social, né? Como expressão real, num identitarismo pós-moderno, é a pós-verdade. Algo do qual estamos acostumados nos dias de hoje. Parece que tudo se trata e se reduz, né, a narrativas. Quem participou nas últimas CPIs, quem vê os debates sociais e políticos, parece que tudo é narrativa A, B ou C. Se falamos de cloroquina ou falamos de vacina, cada um tem a sua verdade. Cada um tem, né, um discurso, uma narrativa que aceita como verdadeira. Bem, por outro lado, e também vou passar apenas mencioná-los, mas não vou poder entrar a fundo nisso, a partir desta transmutação pós-moderna de identidade em identitarismo, né, há também um tripé político, ou seja, 3 ferramentas, 3 objetivos políticos, três instrumentos do pensamento pós-moderno, se é que podemos dizer político, ou até seria melhor caracterizá-lo como apolítico. Em primeiro lugar, o punitivismo individualizado, do qual não vou poder entrar mais a fundo. Em segundo lugar, o segundo objetivo, o reconhecimento e a inclusão, que apenas quero mencionar, eles são importantes. A luta pelo reconhecimento é fundamental, é urgente e necessária. A luta pela inclusão, né, também deixando de lado momentaneamente uma análise mais aprofundada, é importante. Mas ambas são lutas necessariamente transitórias, né? O pensamento pós-moderno transforma estas lutas em finalidades, incluindo o excluído, está resolvido, né? Gerando reconhecimento, ou seja, a partir do direito burguês. O que é o reconhecimento? O reconhecimento da cidadania, o reconhecimento ao acesso a bens e serviços. Esse é o reconhecimento burguês, né? Ele é necessário ainda numa sociedade burguesa, mas ele não pode ser a finalidade. E, finalmente, o também controvertido termo, porque o projeto é do FMI, do Banco Mundial,
mas que é incorporado acriticamente como um maravilhoso canto de sereia pelo pensamento político, teórico e político pós-moderno e boa parte da esquerda, do empoderamento. Com isto, então, quero fazer um salto agora para a discussão mais de caráter político do que teórico. Em primeiro lugar, quero fazer minha as palavras da Mariana, dizer que este racionalismo pós-moderno, ele é forte, eu diria, em muitos aspectos, até hegemônico nas esquerdas. Não dá para, neste momento, pelo menos na minha apresentação, isso pode ser para debate, outros debates, aprofundar mais isto, mas podemos sim constatar uma presença fortemente hegemônica do pensamento pós-moderno na esquerda, o que facilita, né, a apropriação pelas massas, como diria Marx, não da análise radical da realidade, lembrando que Marx dizia a crítica radical, a teoria radical, ela não é imediatamente transformação social, mas quando apropriada pelas massas, ela é uma ferramenta potencial de transformação social. Bem, o pensamento pós-moderno, né, a permeabilidade que este discurso e que este racionalismo pós-moderno tem nas massas facilita não a apropriação pelas massas da crítica radical, mas, ao contrário, a apropriação pelas massas a partir de um discurso, de uma narrativa e do uso de termos de origem progressista, mas com conteúdos profundamente, não direi conservadores, reacionários, neoliberais, né, que passam agora a ser permeados pelas massas. Com isto, eu quero dizer que há 3 tipos fundamentais de crítica ao identitarismo, né, ou à identidade, que estamos tomando distância deles. Em primeiro lugar, o discurso da ultradireita. A ultradireita, né, que podemos caracterizar, no caso do Brasil, a direita ou a extrema-direita bolsonarista, tem um discurso contra a identidade, mas não contra a identidade em si, porque este é um campo identitarista. A identidade nacional, a identidade patriota, a identidade religiosa, a identidade militar, etc, etc, etc. Então, é a identidade supremacista. Então, vejam, este é um campo extremamente identitário, mas o seu combate é a identidade subalterna, a identidade do oprimido, reivindicando a identidade do opressor como o natural, como o socialmente desejável, como o superior. Então, aqui temos uma crítica à identidade subalterna, que é a identidade subalterna, aquela que constrói, né, os movimentos sociais identitaristas, a luta antiopressiva, etc, etc. Segundo lugar, temos uma crítica ao identitarismo liberal. Sim, liberal, fundamentalmente nos Estados Unidos. Dentro também, né, do Partido Democrata, que faz uma crítica à pulverização, né, feita pelas políticas identitárias nos Estados Unidos pelo Partido Democrata, inclusive acusando que foi esta política identitária ao que levou ao triunfo do Donald Trump. Por quê? Porque dizem a política identitária pulveriza a unicidade do conceito de cidadania e da identidade nacional tão forte nos Estados Unidos. Há uma terceira crítica, esta mais próxima a nós, da esquerda, né? Mas da esquerda economicista. Aquele economicismo que Engels dizia, do nosso lado se diz muita bobagem. Aquele economicismo que o próprio Marx dizia, se esses são os marxistas, eu não sou um marxista. Né? Então,
esse economicismo que está presente desde o início do campo do pensamento e da luta marxista, que ainda está presente, é esse economicismo que secundariza a identidade como algo desimportante, ou pelo menos que deve esperar a pós-revolução. Primeiro devemos fazer a Revolução Socialista, sustentada exclusivamente nas questões econômicas, e depois do socialismo, aí podemos pensar nas questões de gênero, étnico-racial, de orientação sexual, etc., etc. Elas não seriam importantes para agora. Precisamos fundar uma crítica identitária, né, sustentada, né, na perspectiva que eu sustento, num pensamento, eu diria, fiel ao método marxista e fiel no sentido lukácsiano da palavra. Lukács dizia: a fidelidade em termos marxistas está no método. E, portanto, então, meus últimos 15 minutos, eu quero colocar algumas questões sobre isso. Primeiro, precisamos diferenciar duas dialéticas diferentes. Por um lado, identidade e diferença. Por outro lado, igualdade e desigualdade. Geralmente confundidas, mas na confusão com problemas teóricos e políticos monumentais. Identidade e diferença remete a questões individuais e grupais. Aquele atributo ou aquela situação ou condição social que identifica alguns indivíduos por esse atributo e os diferencia com outros indivíduos. Esta identidade, diferença, pode se ver em questões de religião, pode se ver em questões de gênero, pode se ver em questões de cultura, de procedência nacional, de valores, de visões de mundo, etc., etc., as mais diversas. Outra coisa é igualdade, desigualdade. Aqui estamos falando de um plano social. Igualdade ou desigualdade não equivale a identidade ou diferença. Isto é, podemos, e eu diria mais, devemos pensar numa sociedade igualitária que supere a desigualdade social entre indivíduos diferentes. Uma sociedade igualitária não suprime as diferenças, porque igualdade não tem como contraponto a diferença, tem como contraponto a desigualdade. Uma sociedade igualitária não só não suprime, mas, ao contrário, pressupõe as diferenças. Indivíduos, grupos com diferenças de identidades as mais diversas, mas em condição de igualdade social. Isto é, temos que diferenciar um projeto igualitarista de um projeto identitarista. Um projeto igualitarista aponta a igualdade social, mesmo com indivíduos diferentes. Um projeto identitarista aponta a supressão do diferente. Bem, quero agora vir a algumas questões sobre a centralidade da questão de classe e de exploração, que me parecem fundamentais para pensarmos a luta pela emancipação política e humana. Em primeiro lugar, classe não é identidade. Ela pode envolver, certamente, identidades, indivíduos
que se identifiquem ou não com esta ou com aquela classe. É importante? É. Claro que é importante até para pensarmos politicamente. Como um camelô, né, se autorrepresenta, como ele se identifica, né? Como o trabalhador de um Uber se identifica como empregado, como empreendedor. É claro que isto é importante, mas classe não equivale à identidade. E o pensamento pós-moderno ou suprime a questão de classe, dizendo que não é mais importante, ou, como Boaventura de Souza Santos faz, na melhor das hipóteses, reduz a classe a mais uma identidade. Ora, primeiramente, o pertencimento ou não a uma classe independe da percepção que o indivíduo tenha da sua própria condição. Ainda mais, a condição de ser explorado ou não depende, né, da percepção que se tenha disso. Quantos empregados são gratos aos seus patrões porque saíram da miséria absoluta e agora, mesmo recebendo um salário miserável, mesmo submetido à hiperexploração, eles são gratos aos seus patrões, porque agora tem uma outra condição de vida, né? Se você perguntar a esse indivíduo, a esse trabalhador, se ele é explorado pelo seu patrão, ele dirá não. A exploração é uma condição que não é subjetiva, mas é objetiva, né? Independentemente da autopercepção, a condição de exploração está dada na relação salarial e na produção de mais-valia. Por outro lado, entre a burguesia, na sociedade capitalista, entre a burguesia e o proletariado, não estou falando do conjunto da classe trabalhadora, mas daquele que produz produz mais-valia e que é submetido à relação de exploração, entre a burguesia e o proletariado não há uma diferença. Estamos falando de duas classes, né, cujo contraponto não é apenas uma diferença, um é mais rico, outro é mais pobre, um tem determinada situação ou condição social, o outro tem outra. Entre a burguesia e proletariado não há uma diferença, mas há uma contradição. Aonde se sustenta essa contradição? Se sustenta em que a condição de um está assegurada a partir da exploração do outro. Aqui há uma relação contraditória. Contraditória, né, é insuprimível na sociedade capitalista, porquanto o interesse da burguesia é explorar mais-valia do trabalhador. O interesse, consciente ou não, do trabalhador é reduzir essa exploração e ter acesso a maiores graus ou maiores proporções de mais-valia. Então, estamos falando de interesses contraditórios. Não estamos falando de uma relação de desigualdade. Não estamos, muito menos, falando de uma relação apenas de diferença. Também não estamos falando apenas de uma relação de opressão. Estamos falando de uma contradição. Aonde vemos essa contradição? Em que a superação da exploração exige a superação dos sujeitos, a eliminação dos sujeitos, não dos indivíduos. Não quer dizer que para superarmos a exploração temos que matar burgueses ou trabalhadores assalariados, mas as categorias econômicas, elas desaparecem. Elimina a exploração, as categorias da burguesia industrial e do trabalhador assalariado são superadas. Elas só existem em função da existência da exploração, a partir de uma relação salarial. Superar a exploração
exige, em primeiro lugar, superar ambas categorias econômicas. E, portanto, superar a exploração é condição e fundamento para a superação da ordem burguesa. Por isso, vejam bem, não estamos falando, né, quando falamos de exploração e classe, e quando falamos de opressão e identidade, não estamos falando das mesmas coisas. Ambas são urgentes, ambas são necessárias, ambas requerem de lutas simultâneas, urgentes, e atuais. Ambas exigem lutas progressistas para a superação tanto da exploração quanto da opressão. Mas estamos falando de categorias diferentes. Não estamos falando de um antes e depois. Não estamos falando de uma primazia. Não estamos falando sequer de importância. Não é mais importante a questão da exploração que a questão racial. Se na época do apartheid, na África do Sul, você falasse que a exploração era mais importante que a opressão racial, né? Você estava falando um sacrilégio, além de uma coisa absolutamente infundada. Não se trata de definir o que é mais importante, o que é menos importante, o que é antes, o que é depois, o que é prioritário e o que é secundário. Não se trata disso. Ambas, relações de opressão e relações de exploração, são igualmente importantes, em função do contexto e da estrutura social de que se trate, né? Ambas são urgentes. Ambas demandam lutas urgentes para sua superação. Mas estamos falando de categorias essencialmente diferentes. Uma é fundante. Por que é fundante? A classe é central. Repito, não por ser mais importante, mas central porque é fundante. Fundante porque funda a ordem, o modo de produção capitalista. As opressões, elas são promovidas, estimuladas, garantidas, ampliadas, inclusive gerando mais-valia a partir de determinadas identidades, né? Mas elas perpassam e não fundam o modo de produção capitalista. A classe, sim. A contradição de classe, sim. O combate à contradição de classe é, portanto, e a superação da exploração, né, é, portanto, central e exige a superação da ordem. E, portanto, ela não tem primazia. Ela não é precedente. Mas a classe tem um poder aglutinador, que não tem a identidade, como também, né, e a capacidade da Mariana, em tão pouco tempo, mencionar tantas coisas fundamentais e centrais, mas a classe, portanto, tem a capacidade de aglutinar as lutas identitárias, as lutas antiopressivas, porque esta exige a superação da ordem. Agora, eu quero ir, né, muito rapidamente às minhas últimas e breves reflexões. Um projeto emancipatório, e não estou falando aqui nos termos de emancipação social como Boaventura de Souza Santos, mas, ao contrário, me apropriando da categoria de emancipação política e, fundamentalmente, de emancipação humana marxianas. Um projeto emancipatório, revolucionário, deve incorporar e articular todas as lutas de classes e antiopressivas. As lutas antiopressivas, que podemos chamar de identitárias, não na lógica do irracionalismo pós-moderno. As lutas antiopressivas, identitárias, devem se articular como particularidades à totalidade social. As lutas identitárias devem ser também lutas anticapitalistas. A mulher, o negro, o imigrante, o LGBT não são oprimidos apenas por sua condição identitária,
mas também enquanto classe trabalhadora, fornecendo mais-valia para o capital, inclusive fornecendo força de trabalho mais barata para o capital. Por outro lado, as lutas de classes devem incorporar as bandeiras e as causas das lutas antiopressivas e identitárias. Nenhuma menos, vidas negras importam, devem ser bandeiras das lutas da classe trabalhadora, das lutas socialistas. Um projeto emancipatório, portanto, deve incorporar e articular todas as lutas de classes e antiopressivas. As lutas de classes, então, quando penetradas por todas as formas de opressão e desigualdade, permitem a confluência das lutas antiopressivas, fazendo minhas as palavras, ou análise, ou a reflexão de Domênico Lossurdo. Na própria categoria de luta de classes marxiana, nós temos dois movimentos, uma luta econômica e uma luta por reconhecimento. A luta de classe, na análise de Domênico Lossurdo, em Marx, não é exclusiva da dimensão econômica, mas é também uma luta por reconhecimento. O que nos leva a dizer que as lutas de classes não devem se articular, mas elas são também lutas antiopressivas. Nem a mulher, nem a população negra serão plenamente emancipados se, mesmo superando a opressão de gênero e racial, persistir a exploração a qual são submetidas no capitalismo. E com isto eu fecho a minha intervenção, para nosso debate. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Montanho. Foi uma excelente exposição. Eu queria aproveitar e agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. As lives do João, elas têm uma dinâmica que tem uma turma que acompanha sempre. E ela fica depois disponível. Então, por causa disso, você que está nos acompanhando, não ao vivo, mas depois, o cupom de desconto para o livro do Montanho de 25% vai valer até o dia 30, porque o Cláudio Gonzalez, que está aqui nos acompanhando, nos concedeu essa alegria. Muitas pessoas aqui, a professora Mary Castro participando, um grande abraço para a Mary, uma grande feminista marxista, professora da Federal da Bahia, nossa camarada, professora Madalena Guasco, a Matsuko, querida Eneida, muitas companheiras militantes da União Brasileira de Mulheres, feministas, socialistas, o Altair, o coordenador da escola, também aqui participando, professora Lúcia Rincon, a Liege Rocha também, membros do nosso comitê central, e a turma aqui está animada, Júlia Roland, Ricardo Moreno, Bretas, Luiz Mergulhão, nosso debate está muito bom, queria agradecer a generosidade dos comentários, e aí o que surgiu aqui, uma pergunta muito pontual, professor, do Bruno B., que é uma pergunta para o professor. Podemos dizer que o identitarismo é uma tribalização, como eram chamadas as aspas, tribos urbanas, como punks, clubbers, metaleiros, skinheads, etc., nas décadas anteriores? Essa é a pergunta do Bruno, que ela é mais pontual. Aí vem uma pergunta da professora Mary Castro, que é também, em grande medida, uma pergunta que eu gostaria de colocar. Porque aí a modelação conceitual que você apresenta de classe, ela é diferente, por exemplo, da que o Lossurdo vai apresentar quando ele se refere a gênero e raça, como tipos de classes que também se estruturam por processos fundantes, porque ele vai colocar aquelas dimensões no livro As Lutas de Classes, de 2015, das dimensões de coerção, né, fundamental do capital. Então, que a expressão das lutas das mulheres contra a divisão sexual do trabalho, divisão do trabalho social no interior das famílias, era uma expressão das lutas de classes, assim como a luta contra a divisão social do trabalho internacional, enfim, colocar um pouco como é que você relaciona aí essa visão do Lossurdo quando ele apresenta que a dimensão de gênero e raça também poderiam ser expressões das lutas de classes. Essa é uma questão que a Mary colocou e que eu também gostaria de te ouvir a respeito.
E aí, deixa eu ver, para não correr o risco de deixar ninguém para trás, a Paula Montanho te mandou um abraço desde Montevidéu. Seu aluno também, Jonas Perter. Aqui, Diego Pautasso também está aqui conosco. Pedir, então, para você também discorrer um pouco mais, você já falou, mas eu acho que essa questão das relações de exploração que são de fundamentação econômica e de opressão, e a interrelação entre essas duas coisas, porque o não reconhecimento dessa diferença básica, eu acho que está na base de muita das confusões que a gente vê de algumas leituras bastante reduzidas disso. E aí, professor, recuperar a centralidade da categoria trabalho como organizador social. A diferença que há entre aquelas relações que são baseadas na divisão social do trabalho, daquelas que são expressões culturais, que devem ser combatidas, mas que não têm o mesmo poder organizador e de estruturação. Então, eu acho que... assim, me chegou aqui pelo WhatsApp uma pergunta... como o professor enxerga bandeiras por cotas e garantias de espaços de poder de mulheres e negros? Também é uma pergunta mais pontual, mas que se referencia no bojo geral aí da... É isso, não perdi ninguém, então está com você, professor. São questões fundamentais. E muitas delas eu vou tecer alguns comentários, mas elas certamente não serão esgotadas, né? Também não tenho essa pretensão, mas nem requerem de uma análise e de um debate muito mais amplo do que podemos ter aqui. Mas vamos lá. Primeiro, o que eu não anotei aqui é o nome de cada um dos que fez a pergunta, então vou na pergunta sem identificá-lo. Sobre as tais tribalizações, eu não sei, eu não tenho essa reflexão, mas eu, em princípio, diria que não. Por quê? Porque há muita seriedade, há muita densidade teórica e política em torno das lutas identitárias. E, fundamentalmente, não podemos reduzir, isso me parece fundamental, as lutas identitárias, a questão identitária, as lutas antiopressivas, que eu entendo como sinônimos, né, à apropriação que o racionalismo pós-moderno faz desta categoria. Tá? Ou seja, eu não estou, muito pelo contrário, afirmando que lutas identitárias equivale, né, a pós-modernismo. Não. Né? O pós-modernismo ou o irracionalismo pós-moderno faz uma dada apropriação, e podemos dizer que até é fortemente hegemônico nessas lutas e nesta construção ideológica das identidades em identitarismo. Mas as lutas antiopressivas e as lutas identitárias, ou as lutas identitárias, não equivale, não se reduz a esta visão. Então, são lutas necessárias, são lutas importantíssimas e, portanto, eu não chamaria isto ou não relacionaria com essa ideia de tribalização. Sobre a questão de classe, bom, várias categorias, e podemos também dizer conceitos, podem ser empregados e apropriados de diferentes maneiras de um autor para outro, mesmo dentro da tradição marxista, o que é muito comum, complexifica o debate, mas remete a uma tradição tão ampla e tão diversa. Mas dentro de um mesmo autor. Vou dar um exemplo. Em Marx, a categoria exploração tem dois usos. Um uso mais universal, né? A exploração, inclusive, se remetendo também
a modos de produção anteriores, a exploração de terra, etc. Ou seja, o termo exploração pode ser usado de uma maneira muito larga, ou a exploração, no sentido estrito da palavra, é a exploração de mais-valia, a partir de uma relação salarial entre capital e trabalho, né, a partir da compra e venda de força de trabalho. Então, podemos, inclusive em Marx, encontrar a mesma categoria e o mesmo termo num sentido mais largo, mais amplo, mais abrangente, ou no sentido estrito da palavra. O termo classe social não é alheio a isto que eu acabei de dizer. Podemos encontrar e podemos usar classes num sentido mais amplo de estratificação social, de grupos sociais, né? E nós encontramos, neste sentido, por exemplo, em Gramsci, só que a produção de Gramsci é em condições particulares, classes subalternas, etc., algo completamente alheio ao debate fundamental de Marx. Então, podemos ter um uso do termo classe muito mais amplo e largo. Nesse sentido, cabe, né, o termo como é usado por Domênico Lossurdo. Mas eu aqui usei o termo no sentido estrito da palavra. As classes sociais, a partir do lugar que ocupam e das relações de produção, né, desempenhadas dentro do modo de produção capitalista, como é o debate clássico, que inclusive é introduzido tanto no Manifesto do Partido Comunista, quanto no livro 3 de Marx, que na terceira página encontramos uma nota de rodapé de Engels dizendo: aqui termina o manuscrito. Marx morreu antes de finalizar a análise de classe. Tá? Mas o que nos deixou é suficiente como para termos, no uso restrito da palavra, né, a categoria classe social, né, em função das classes fundamentais, porque são aquelas que fundam determinado modo de produção. No modo de produção escravo, há outras classes sociais, não apenas o trabalhador escravo e o senhor do engenho. Há outras classes sociais, inclusive burguesia, inclusive trabalhador assalariado. Mas quando nós pensamos em modo de produção escravo, não pensamos no trabalhador assalariado, pensamos nessas duas classes centrais, né, fundantes do modo de produção escravista. Da mesma maneira, no capitalismo, nós temos uma diversidade de classes sociais, mas aquelas que fundam, que peculiarizam o modo de produção capitalista, são aquelas cuja relação salarial vai produzir, né, ou vai levar à produção e apropriação central, peculiar ao modo de produção capitalista da mais-valia. Sobre a exploração e a opressão e as interconexões entre ambas, vejam, no modo de produção capitalista, o que eu vou dizer não pode ser levado, não pode, digamos, ser absolutizado, tá? Mas em sociedades pré-capitalistas, aliás, vamos começar desse jeito. Marx disse: em toda sociedade de classe sempre há uma classe que produz valor e uma classe que se apropria, que usurpa esse valor. A classe dos produtores e a classe dos usurpadores. Como se relacionam produtores e usurpadores é o que determina o modo de produção. O modo de produção não é determinado tanto pelo que se faz, mas é fundamentalmente determinado por como se faz. Fundamentalmente a partir de que relações de produção e de apropriação. Porque não são só relações de produção. No socialismo, no comunismo, há relações de produção, mas não há usurpação. Mas como se relacionam e como se dá no processo de produção e de usurpação, como se relacionam estas duas classes fundamentais, é isso que vai caracterizar o determinado modo de produção. Em todas
as sociedades pré-capitalistas, em todos os modos de produção pré-capitalistas, há claramente uma, praticamente, identidade, por usar esta palavra, ou uma absoluta articulação entre, né, a usurpação e a opressão. Por exemplo, a apropriação do valor produzido pelo trabalhador escravo, pelo senhor do engenho, é pura opressão. Sem opressão não se dá esta usurpação. A usurpação dada pelo senhor feudal, né, proprietário dos exércitos, que vai ora proteger, ora ameaçar os trabalhadores rurais, os pequenos trabalhadores artesanais, etc., a apropriação, a partir dos impostos que pagam esses trabalhadores, né, esses pequenos produtores, é pura opressão. Ninguém paga sem opressão esses impostos. Na sociedade capitalista isso muda. Por quê? Porque a sociedade capitalista se estabelece entre livre, eu vou colocar aspas aqui, porque remete a um plano formal e limitado, mas formal não equivale a irreal. Há um livre contrato de compra e venda de força de trabalho. A força de trabalho, a mercantilização da força de trabalho, a peculiaridade do modo de produção capitalista. Não é mais o trabalhador que é mercadoria. Não é mais o produto que virou uma mera mercadoria. Agora, o que é mercadoria é a capacidade de trabalho do trabalhador. E o trabalhador é livre para, mas é compelido, obrigado a vender a sua força de trabalho. E ao fazê-lo, ele, aspas, mas aspas, porque é formal, né? Ele estabelece um contrato de trabalho com aquele que compra a sua força de trabalho. Ao estabelecer um contrato de trabalho, de compra e venda desta mercadoria, força de trabalho, ele concorda livremente com que o valor produzido por ele, a partir da venda da sua força de trabalho, é propriedade do patrão. O que ele aceitou no contrato é que ele aliena a sua força de trabalho em troca de um salário. Ao alienar sua força de trabalho, o produto não é mais dele, é do patrão. Então, vejam, a opressão existe na sociedade capitalista? Sim. A opressão nas relações de produção existe? Sim. Mas ela não é fundante e central para a exploração de mais-valia. Porque a exploração da mais-valia agora é a partir de um contrato, né, assinado por ambos atores. Então, aqui temos uma relação de exploração e opressão, onde a opressão deixou de ser o aspecto central para a usurpação do valor. Agora, a usurpação de valor se dá a partir do contrato em função da compra e venda de força de trabalho. Sobre as bandeiras por cotas. Há uma discussão sobre, e pegando Rui Barbosa, a ideia de que devemos tratar desigualmente os desiguais. Sim, devemos tratar desigualmente os desiguais, fazendo aquela distinção. Igualdade e desigualdade é uma dialética, identidade e diferença é outra dialética. Então, eu complementaria Rui Barbosa da seguinte maneira. A lei burguesa, né, mesmo procurando a diminuição da desigualdade, deve tratar desigualmente os desiguais, mas não os diferentes. Ok? Deve tratar desigualmente os desiguais, não os diferentes. Mas nós já vimos
que há relações, né, de identidade e diferença que são relações de opressão, como, por exemplo, as relações de gênero, como, por exemplo, as relações, né, étnico-raciais, como, por exemplo, as relações de identidades nacionais, etc., né, o imigrante e tudo mais. Então, aqui nós temos uma diferença que funda uma relação de opressão e, portanto, uma diferença que, sustentando uma relação de opressão, cria desigualdade. Nestes casos, cabe tratar desigualmente os desiguais em função de que a diferença gera desigualdade. Mas veja bem, este é um processo que não pode ser a finalidade, que não pode ser o horizonte. Este é um processo imediato. As bandeiras de cotas devem ser um objetivo imediato. Para quê? Para diminuir ou reverter, ou eliminar, melhor dizendo, a desigualdade. Este, portanto, deve ser um objetivo imediato, mas não um objetivo finalístico. O objetivo finalístico é a supressão das desigualdades e, portanto, suprimindo as desigualdades, né, numa sociedade realmente emancipada, não devemos tratar desigualmente os desiguais. Os desiguais. Sim, os diferentes, mas numa sociedade emancipada, sem desigualdade social, essas políticas de cotas, etc., não teriam mais sentido ou necessidade. O próprio Silvio Almeida também caracteriza as cotas, agora fugiu a expressão que ele usa, mas também como um objeto, como um objetivo imediato e transitório. Fico por aqui com as questões. Muitíssimo obrigada, professor. O debate está muito participativo. Eu te coloquei numa situação difícil, né? A gente faz aquela pergunta, discorra sobre Deus e seu tempo e fecha o microfone, mas você deu muito bem conta, enfim. E tem questões que não tem condições da gente esgotar, né? São coisas que a gente realmente vai... Mais gente fez várias perguntas, muitas gravitaram em torno dos avanços que as experiências socialistas, marcadamente a União Soviética, conseguiu em termos de igualdade racial, de gênero. Eu acho que isso fica como apontamentos aí para a gente voltar ao debate, acho que não se esgota aqui. Um abraço aqui para o Nivaldo Santana, nosso secretário nacional sindical aqui, militante também do movimento negro, ex-deputado, está aqui prestigiando a nossa live. E dizer, infelizmente, eu fico numa situação terrível, porque várias pessoas fizeram várias perguntas, mas eu tenho certeza que, sem nenhum prejuízo, a gente retoma em algum outro momento. Dizer o seguinte... Quem gostou, quem quer se aprofundar, eu acho que iniciativas como essa são muito importantes, mas também a leitura do livro do professor Carlos Montanho, muitas dessas dúvidas que surgiram aí no site estão respondidas aqui, ou pelo menos trabalhadas aqui. Lembrando do cupom de desconto, eu estou imbuída dessa tarefa hoje, Identidade 25, tudo em caixa alta, para ganhar 25% de desconto na aquisição do livro. E dizer que, infelizmente, a gente vai encerrar a nossa live aqui, mas quem já curtiu, quem não curtiu, curta, compartilhe, chame os amigos... e vamos continuar a persistir nesse debate, porque, sem sombra de dúvida, esse debate, esse grande nevoeiro que ainda tem diante de nós sobre essas relações entre as lutas de classe, as lutas antiopressivas, e de que maneira a gente pode e deve articular isso num projeto de superação do capitalismo,
sem sombra de dúvida, passa por a gente aprofundar mais o debate, a crítica, né? A gente vai vencer o irracionalismo pós-moderno com a racionalidade do nosso debate, da nossa teoria, iluminando a nossa prática transformadora. Então, não sei se o professor vai querer dar suas palavras de despedida, e a gente vai ficando por aqui. Só fazer um comentário antes dos agradecimentos e despedida, um comentário que eu gosto de fazer uma analogia com a ideia da epopeia de Ulisses, né, na tradição grega, quando depois da Guerra de Troia, em retorno a Ítaca, passa por diversas peripécias, dentre elas o canto das sereias, né? O canto sedutor das sereias. E eu entendo que é isso que faz o pensamento pós-moderno, o irracionalismo pós-moderno. Boa parte, inclusive, da esquerda contemporânea, pegando categorias, termos, por exemplo, empoderamento. Que coisa mais linda que empoderamento. Né? A gente enche a boca com empoderamento, né? O empoderamento da mulher, o empoderamento dos pobres, o empoderamento dos ribeirinhos. Parece que empoderar é a solução para tudo. É o mesmo empoderamento que está nos projetos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. É um empoderamento individual, pessoal, né? Que em nada altera a correlação de forças, muito menos a estrutura. A exemplo deles, os cantos de sereia, né, estão ali. Nos seduzem, seduz a esquerda. Como a Mariana dizia no início, estamos praticamente abandonando as lutas anticapitalistas, as lutas por uma sociedade socialista, comunista, por uma sociedade emancipada, e nos centrando e nos limitando a lutas pontuais, etc., etc. Como enfrentar esses cantos de sereia? Como não sucumbir aos cantos de sereia? Na Ilíada, Ulisses é indicado por Circe, a deusa, de tampar os ouvidos dos marinheiros para não ouvirem os cantos de sereia, mas ele queria ouvir, sem sucumbir. E ele pede, então, para ser amarrado no mastro. Então, ele ouviu sem sucumbir aos cantos de sereia. Então, com essa analogia, eu quero dizer qual é o nosso mastro ao qual devemos nos amarrar para ouvir, para enfrentar, sem sucumbir, sem sermos levados por essa sedução de todos esses discursos, de todo esse palavreado, né, de toda essa narrativa pós-moderna, aparentemente progressista, aparentemente revolucionária, mas que é servil aos interesses do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, do próprio projeto neoliberal. É a teoria social. É a teoria crítica radical. É a teoria de Marx, né, e do pensamento marxista. Não é uma apologia, não é uma panaceia, mas este é o mastro que nos permite, que nos dá as ferramentas para ouvirmos estes cantos e não sucumbir. Com isso, portanto, eu quero agradecer novamente o convite, a oportunidade, o privilégio de poder estar com vocês, agradecer especialmente a Mariana, mais uma vez, dividindo este espaço juntos, e fico à disposição para qualquer outro momento, outra oportunidade. Muito obrigado. Professor, que analogia sensacional, gostei. O nosso mastro é a teoria social. A gente tem que ouvir o canto, inclusive, para poder dialogar, né? Para poder fazer a crítica e avançar. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Aqui os comentários do chat são todos muito elogiosos, agradecendo. Foi, sem dúvida, uma grande contribuição. E para você que nos assiste depois, não assiste ao vivo, deixe seu joinha, curta, compartilhe. Esse debate não se esgota aqui, sem sombra de dúvida, nós vamos revisitar muitas vezes e desdobrar aí os temas desses debates para que eles
possam nos municiar numa luta social consequente, radical, de transformação desse estado de coisas, porque o capitalismo já mostrou que não responde às necessidades da humanidade, muito pelo contrário. Então, é isso, sigamos na nossa batalha cotidiana e até a próxima live do João, na terça-feira da semana que vem, se não me falha a memória, estou quase certeza que é isso. Se eu estiver errado, o Altair já vai me corrigir. Um abraço a todos e todas que nos acompanharam. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Live do João.